Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Pastor Edu, mais uma vez com vocês. Estamos falando aqui na noite que antecede ao domingo de Páscoa. Hoje, 11 de abril de 2020, faço questão de marcar data e horário para poder ficar registrado. A meditação dessa noite é uma breve reflexão que fala sobre o preço da precipitação e tem a ver com a Páscoa, tem a ver com o que nós iremos celebrar amanhã. Mas antes disso, eu peço que você feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer porque Tu és um Deus tremendo. A Tua misericórdia que nos faz sermos Teus filhos e estarmos aqui na Tua presença. Que nós aprendamos a cada dia a não sermos precipitados, Deus, mas que possamos esperar o Teu agir nas nossas vidas. Fala através dos meus lábios e abre o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Bem, essa noite eu quero ler com vocês um texto que se encontra em Mateus 27, versículos 3 e 5. Eu vou ler aqui na versão da NAA, Nova Almeida Atualizada. E me acompanha aí se você puder. Mateus capítulo 27, versículos de 3 a 5. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata para os principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. O preço da precipitação. Nós, a cada dia que passa, a cada momento que a vida segue, nós somos cada vez mais precipitados. Nós somos cada vez mais agitados para ver algo que nós queremos muito acontecer com muita brevidade. E isso tem tanto nos afastado dos planos de Deus, nos afastado daquilo que o Senhor tem para nós, que muitas vezes nós fazemos muitas besteiras em nossa vida. Aqui esse é um relato de um dos 12 discípulos de Jesus, aquele que era o tesoureiro, aquele que guardava o dinheiro, a bolsa, como diz a palavra do Senhor. E o coração de Judas, ele estava esperando um Jesus, um Cristo, um Messias, que viesse libertar o povo de Israel das garras de Roma. Mas Jesus, ele foi a antítese de tudo isso. Ele veio trazer paz, uma mensagem de revolução, mas não revolução na espada, mas uma revolução de amor, mostrando o quanto Deus nos ama, independente das nossas fraquezas. Deus ama o pecador, não ama o pecado que nós cometemos. E Jesus, ele veio trazer isso para nós. Tanto é que um dos mandamentos que ele nos deixou foi amai-vos uns aos outros. Então amar não é um sentimento, amor não é um sentimento. Amar é uma escolha, é uma decisão. Você ama quem você quer e deixa de amar quem você quer. É algo que nós temos que decidir a quem nós vamos amar. E Judas não conseguiu entender isso, ele queria uma guerra, ele fazia parte do grupo dos zelotes, aqueles que se revoltavam, se rebelavam contra Roma, e para ele foi muito difícil aceitar esse discurso de paz e amor. Mas Jesus, ele veio com esse propósito, e Judas, achando que estava fazendo o correto, foi lá, entregou Jesus para os líderes farisaicos, saduceus daquela época, aquele povo religioso que estava muito mais preocupado em manter a sua crença do que em cuidar do próximo. E Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Como nós já falamos em outra mensagem, a questão dos nossos olhos serem abertos por Deus ou serem abertos pelo diabo. Quando é o diabo que abre os nossos olhos, isso só nos traz dor, tristeza e aflição. E foi o que aconteceu com Judas.
os olhos dele foram abertos pelo inimigo, porque assim que ele traiu Jesus, que o Cristo foi preso, ele ouviu com certeza no seu íntimo o diabo falar, acusando-o de ter entregue o Filho de Deus para morrer. E ele percebeu a besteira que ele fez. Ele percebeu que aquilo ali não era o plano dele, não queriam que Jesus morresse. Ele queria apenas que Jesus se calasse, porque pensava que ele fosse mais uma fraude, como tantos outros já foram no passado. E quando ele viu que Jesus estava preso, que iria morrer, ele se desesperou, jogou as moedas e foi se enforcar. O fim dessa história nós vamos encontrar em Atos capítulo 1. Mas aqui eu quero falar com vocês a questão da precipitação, o preço de ser precipitado. Porque já estava escrito que assim iria ocorrer. Estava escrito que Jesus iria ser traído, que Jesus iria morrer, porque era necessário que assim fosse para que o meu, o seu, o nosso pecado ele fosse perdoado. O autor de Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, então era necessário que Jesus morresse por mim e por você. Mas Judas ele se precipitou. Eu até entendo que a dor foi grande e o desespero foi enorme, mas o desespero dele fez com que ele corresse e foi se enforcar e foi tirar a própria vida. Só que se ele não fosse precipitado, se ele esperasse 3 dias, ele veria que não era necessário ele se matar. Porque o Jesus que eu creio e eu prego é um Jesus que perdoa. Porque a palavra de Deus fala que Judas ele foi predestinado para aquele dia, para aquele momento. Eu não entendo que ele foi predestinado para o inferno. Ele foi predestinado para ser o traidor, porque alguém tinha que trair a Jesus. Alguém tinha que condená-lo, como foi o caso de Pilatos. Alguém tinha que acusá-lo, alguém tinha que prendê-lo. Tudo isso fazia parte da história da salvação. E Judas foi o predestinado para ser o traidor. Mas foram 3 anos que ele passou ao lado de Jesus. 3 anos no ministério que ele passou ao lado do Cristo. E com certeza, se ele lembrasse, se é que ele não lembrou antes do último suspiro dele, que Jesus ele é um Senhor perdoador, é um Senhor que conhece nosso coração. Se ele tivesse clamado a Cristo, pedindo perdão, eu tenho certeza que Jesus o perdoaria. Mas ele não, ele se desesperou, saiu fugido, enforcou-se, tirou a sua própria vida. Mas se ele esperasse 3 dias, ele veria que tudo aquilo fazia parte de um plano de salvação e que ao 3º dia, Jesus ressuscitou, venceu a morte, tirou a chave da morte das mãos do diabo, tornou-se mais do que vitorioso. E a palavra dele para nós é que se nós estivermos nele, para nós não nos desesperarmos, porque ele venceu a morte. E nós cremos que nós estivermos com ele, nós também venceremos todas as batalhas, todas as dificuldades. Meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, quantas vezes nós nos desesperamos e tomamos atitudes equivocadas, erradas, e que faz com que nós nos afastemos do Senhor, faz com que nós percamos o foco, o alvo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso, meu querido, eu quero chamar a sua atenção para essa noite. Nós estamos na véspera da Páscoa. Cristo ele morreu para que o seu sangue nos redimisse de todo pecado. Ele morreu para que nós fôssemos e sejamos transformados dia após dia em sua presença. O sangue derramado dele foi por um propósito. A Páscoa lá atrás com os hebreus na saída do Egito demonstrou o livramento que o Senhor tinha para o seu povo, livrando-o da morte. E é um pacto eterno que Deus tem para com o seu povo, de nos livrar da morte, de nos livrar da cilada do inimigo. E se você está em Cristo, a palavra de Deus fala que nós temos que ter uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, de atitudes, porque nós somos novas criaturas em Cristo.
Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É a palavra do Senhor prometendo para mim e para você. Não há necessidade de desespero. Não há necessidade de nós nos precipitarmos em qualquer que sejam as nossas decisões. Às vezes nos precipitamos com um namoro, com um divórcio, com um emprego, com a mudança de cidade, com a mudança de casa ou qualquer outra decisão. Jesus ele não veio trazer uma religião. Jesus veio trazer um relacionamento íntimo com Ele. E esse relacionamento supõe que nós temos uma intimidade com o Senhor a ponto de perguntá-lo se é possível, se nós podemos fazer algo ou deveremos deixar de fazê-lo. É isso que Deus quer, que nós dependamos dele igual uma criança depende de seus pais. Porque se nós tivermos essa dependência do Senhor, nós não iremos nos precipitar. Judas se precipitou, tirou a própria vida, perdeu a oportunidade de continuar com seus pares, os discípulos, de fazer parte da história como alguém que se converteu, alguém que levou o Evangelho, que alcançou vidas para Cristo. Mas ele ficou marcado como traidor, como suicida, como desistente. Se ele esperasse 3 dias, ele veria a glória de Deus. Ele veria que ele foi uma peça nesse tabuleiro do jogo da vida, para que aquilo que o Senhor preparou viesse a se cumprir. Se ele esperasse 3 dias, ele não tinha encontrado a morte, ele teria encontrado a vida. E se eu e você esperarmos 3 dias, não 3 dias necessariamente contados, mas 3 dias de uma forma simbólica, se nós esperarmos um pouco mais, se nós confiarmos nesse Cristo que nós servimos, nós teremos a certeza que aquilo que parece trevas para nós se tornarão luz. Nós temos certeza que aquilo que está escondido aos nossos olhos, está oculto ao nosso entendimento, que Deus ele irá revelar, porque o Senhor ele cuida dos seus filhos. Por isso eu encerro a minha palavra falando: descanse no Senhor. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas vos serão acrescentadas. Então confia no Senhor, porque Ele trará a resposta que você espera para a sua dor e para a sua aflição. Você não está só, Cristo está contigo. E Cristo no nosso barco, pode vir a tempestade que for, o mar pode ficar bravo, mas Ele nos livra de todo mal. Que Deus te abençoe a você, a sua família, em nome de Jesus. Amém.